Tá. Assim, me disse assim fica melhor, Eduardo. Assim tá bem, tá bem. Tá, maravilha. Bom, pessoal, então, boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer muito a presença da doutora Lúcia Momentem Meirelles. Não sei se vocês se recordam, mas a gente já havia até feito a divulgação do seminário dela na semana em que começou toda a catástrofe aqui no Rio Grande do Sul, né? Então, tivemos que reagendar, obviamente, todos os seminários, né? Então, eu queria já de antemão agradecer por teres aceitado, né, participar dos nossos seminários aqui no PPGCF. Claro, né, que a gente tem, assim, faz uma introdução, né, sobre os participantes. Então, inicialmente, né, as informações da Lúcia Gomenken Meirelles. Ela é bióloga, graduada em Ciências Biológicas pela URGS. Tu pode me corrigir se eu tiver alguma informação errada, tá? Não, tudo certo. Ela é mestre e doutora pelo programa de pós-graduação em Bioquímica aqui na URGS, né? O doutorado também foi feito na Freie Universität de Bruxelas, especialista na área de fertilidade feminina e reprodução assistida. Ela é também, além disso, é vencedora do prêmio CAPES de tese no ano de 2023, na área de Ciências Biológicas 2 e Bioquímica. Também é vencedora do South Summit Brasil 2024 como startup mais escalável. Atualmente, ela é pesquisadora de pós-doutorado pelo programa Doutor Empreendedor Fabergs. Também é diretora executiva da startup Posteira, né, da qual hoje a gente tem o prazer de recebê-la para que ela possa falar um pouco sobre a experiência dela na área de empreendedorismo. Tá? Então, passo para ti a palavra e, né, qualquer coisa eu vou ficar por aqui. Tá bem, obrigada, professor. Eu que agradeço o convite. Sempre legal falar para o pessoal da URGS, né? Porque eu também vim de lá e continuo aí. Então, é um prazer. E eu vim falar para vocês, pessoal, exatamente sobre a minha trajetória, né? Como que eu fiz esse desvio de rota, ou talvez não seja um desvio, mas esse caminho de pesquisa para empreendedorismo, né? Um assunto que tem interessado bastante, né, a universidade nos últimos tempos. E eu vejo isso de uma forma bem positiva, porque eu acho que a gente forma pessoas muito capazes na universidade, né, tanto na graduação quanto na pós, mas drenar todo mundo para pós-graduação ou para o cargo de professor não tem como, né? É impossível, não tem como colocar toda essa gente nesse destino final. Acho que muitas vezes, claro que eu me formei já faz um tempo, vocês estão na graduação ainda, mas na minha graduação eu via muito esse como o único caminho possível. E fora a questão de não ter mercado de trabalho para todo mundo virar professor de universidade, eu também não me via nessa posição, né? Não era uma coisa que eu tinha muita vontade de fazer. Então, eu acho sempre bom a gente ouvir pessoas que fizeram um caminho um pouquinho diferente, para quem sabe inspirar vocês, né, a também seguir este lado ou outros, né, que estão por aí. Então, eu vou contar para vocês a história da minha startup, né, só que ela se mescla muito com a minha história acadêmica. Então, vocês vão ouvir falar bastante do que foi o meu caminho. Começando, como professora disse, eu sou bióloga pela URGS, né, e lá em 2013 eu estava na graduação, eu gostava muito do assunto de embriologia, da fertilidade feminina, queria trabalhar com isso, mas não sabia muito como, né? E comecei a estudar esse assunto. E durante a minha graduação, por um acaso, eu acho, eu acabei sempre fazendo estágios em laboratórios particulares, né? Eu fiz bem pouco tempo de IC, né, de iniciação científica, e trabalhava muito em laboratórios de análises, laboratórios de biologia molecular, de citogenética, e isso acho também que me deu uma certa amplitude no olhar, né, de ver esse lado mercadológico da ciência, né? Então, com o meu interesse na reprodução assistida, na fertilidade feminina de maneira geral, eu comecei a entrar nesse mundo da reprodução assistida, e a primeira coisa que eu vi, né, que eu me deparei, foi com o motivo de estudar isso, né? Então, o motivo principal é que
os tratamentos de fertilização in vitro, eles são muito caros, né? Esses dados aqui estão em inglês, porque foi o pitch que eu fiz no South Summit, então é um dado dos Estados Unidos. Mas para vocês terem uma ideia, cada ciclo de fertilização in vitro, ele custa em torno de $16 mil, né? Cada tentativa. E cada uma dessas tentativas, elas têm, em média, só 25% de chance de sucesso, né? O que significa que cada casal vai precisar de uns 4 ciclos para uma gravidez de sucesso, em média. E aí a gente vai para um outro lado do problema, que é 15% dos casais são inférteis em todo mundo. E 15% para qualquer patologia é uma taxa muito alta, né? Ou seja, a gente está olhando para uma população gigante que tem um problema sério, com uma taxa de sucesso muito baixa e com um valor monetário muito alto, né? Então, pouquíssima gente consegue se beneficiar desse tipo de tratamento, né? E isso traz, além, enfim, do dano material, um estresse muito grande, né? Porque, inclusive, a gente tem uma classificação da Organização Mundial da Saúde, né? Que diz que há o direito de ter filhos, né? De gerar filhos, é um direito básico do ser humano. Então, quando a gente está falando desse sonho, né? Do sonho das pessoas de gerarem as suas famílias, muitas vezes a gente está falando do maior sonho da vida de alguém. E é muito frustrante essa taxa de sucesso tão baixa, né? E essa inacessibilidade desse tipo de tratamento. Então, como eu comentei para vocês, em média, cada casal precisa de 4 ciclos para uma gravidez de sucesso, o que a gente falando em termos dos Estados Unidos vai custar em torno de $64 mil para um bebê, né? Acho que vocês não devem conhecer muita gente que tem a capacidade de pagar isso, eu certamente não conheço, né? Então, esse é o tamanho do problema. E assim como qualquer questão mercadológica, quando a gente está falando de pesquisa, a gente também tem que pensar no problema, né? O problema daquilo que a gente quer estudar, porque é isso que é relevante. Coisas que não são um problema não são relevantes, né? Tanto no mercado quanto na pesquisa. A gente pesquisa para achar soluções para as coisas ou melhorar aquelas coisas. Então, quando eu estava em 2014 terminando a minha graduação, que eu me formei em agosto de 2014, eu fiz uma cadeira com o Fábio, professor Fábio, talvez vocês conheçam, de repente fizeram alguma cadeira do PPG Bioquímica, e o Fábio tem uma cadeira que chama Bioquímica Celular, né? E todas as células do nosso corpo têm bioquímica, trabalham com rotas bioquímicas. Então, é uma cadeira super abrangente, é uma cadeira bem legal de fazer, porque são turmas pequenas, tem muita conversa, né? Muita troca, não tanto uma aula expositiva. E durante essa troca, eu comentei para ele do meu interesse, né, de trabalhar com reprodução assistida, e ele achou interessante, achou legal o assunto, e resolveu abrir portas para mim nesse sentido, assim, de conversar sobre isso. Nessa época, eu já dizia que eu não queria seguir carreira acadêmica, que eu queria mais era trabalhar na vida real, digamos, né? Não que pesquisa não seja, mas na época eu tinha essa ideia, assim, que eu queria realmente trabalhar atuando diretamente na vida das pessoas. E o Fábio me mostrou que a academia também pode ser muito legal, né? Que a pesquisa também pode ser muito boa. E a gente se convenceu mutuamente de trabalhar com isso, né? Ele me convenceu de fazer um mestrado, né? E eu trouxe esse assunto para ele, que ele abraçou. E foi muito bom, assim. Na época eu pensei muito que, ok, mestrado são 2 anos, não é tanto tempo, se eu não gostar, eu só não sigo. E acabei gostando muito, né? Foi muito legal ter feito esse mestrado lá. Só que aí eu tinha muito essa ideia da pesquisa aplicada, né? Que eu não queria trabalhar com modelo animal, não queria trabalhar com uma pesquisa que fosse muito pesquisa básica. E aí eu procurei a Clínica Procer, por meio de uma professora, outra professora da URGS. Ela me apresentou a equipe de lá, que é uma clínica que acredita muito, assim, na ciência, na pesquisa básica, né? Então, eles abriram porta para a gente pesquisar lá, né, com os materiais que eles tinham. Só que, obviamente, eles tinham regras, né, como todo lugar. A primeira regra, ela é óbvia, né, mas é também o objeto de desejo de qualquer pesquisador da área, que é não pode pegar os óvulos nem os embriões das pacientes para estudar, né, por motivos óbvios. Então, o primeiro passo era esse. E eu tinha sempre essa ideia da pesquisa aplicada, então tinha que pensar um pouquinho como é que eu ia fazer, porque os óvulos e os embriões é o que de fato a gente queria estudar.
Outro ponto é que eu não podia atrapalhar a rotina do laboratório, que é justo, né? Não podia chegar lá e mudar toda a rotina e os horários deles para fazer pesquisa. E o terceiro ponto, que também é justo, é que não poderia ter custo para a clínica. Mas, apesar de pontos muito bons, esses pontos são bem limitantes, né? Então, eu fui pesquisando mais sobre o que eu poderia fazer, quais eram as pesquisas nessa área que respeitassem esses 3 pontos e que, mesmo assim, fossem úteis, né, para as pacientes, tivessem um resultado bem imediato daquilo que a gente estava estudando, né? Eu queria achar algo que eu pudesse mostrar muito rapidamente que era relevante para as pacientes num tratamento próximo, assim. E aí, eu descobri as células do cúmulos, que são uma cápsula biológica. Eu sempre falo que é como se fosse o papel de um bombom, né? Um ouro branco. Então, cada óvulo, a gente imagina muito que a mulher ovula o óvulo lá. Eles vêm embalados, tá? Eles têm uma cápsula biológica de células, que chamam células do cúmulos, que ficam ali grudadinhas nesse óvulo, né? E elas que fazem toda a maturação e a nutrição desse óvulo lá dentro do ovário. Porque o óvulo, ele não tem acesso aos vasos sanguíneos, né? Então, tudo que vem de nutriente para os óvulos, eles vêm através das células do cúmulo. Elas são uma barreira celular bastante permeável, né? Que tem uma série de canais de ligação entre esses 2 tipos, que são controladas pelo ócito, né? Pelo óvulo. São fatores que o óvulo libera, que vão gerir todo o crescimento dessas células e o metabolismo delas, mas que ficam fazendo todo o controle do óvulo também. Então, elas se regulam mutuamente, que a gente chama, e também respondem ao ambiente, né? Então, patologias que essa mulher pode ter, hábitos de vida, se ela é fumante, né? Se ela bebe, isso tudo vai estar influenciando nas células do cúmulo. Se ela é uma mulher com obesidade ou ou desnutrida, tudo vai estar ali agindo nas células do cúmulo, que por consequência vai estar agindo no ócito. E a melhor parte dessa história toda é que as células do cúmulo, no tratamento de fertilização in vitro, quando eles vão fazer a injeção do espermatozoide dentro do óvulo, eles têm que tirar essas células, é obrigatório. Então, elas viram descarte. E essa era a melhor parte de todas, porque se eu usasse as células do cúmulo, eu não ia estar tocando no embrião da paciente, nem no óvulo dela, eu não ia estar atrapalhando a rotina, porque eles já iam jogar essas células fora de qualquer jeito, e eu não ia dar custo nenhum para a clínica, porque essa célula é descarte. Então, a gente começou a estudar as células do cúmulo, e lembrando que eu estava no laboratório de um professor que não trabalhava com reprodução, né? Então, o laboratório do professor Fábio é de bioquímica celular, e lá a gente tinha muito trabalho em time, né? A gente tinha uma equipe bem legal, que é bem diversa, isso eu acho um ponto bem interessante, de vocês focarem nas pesquisas de vocês e nos grupos de pesquisa, porque eu acho que agrega muito quando cada um faz uma coisa, né? Porque se todo mundo estuda exatamente a mesma coisa, em algum momento vocês vão parar de se agregar, né? E quando a gente tem um grupo bem diverso, fica mais fácil a troca, até porque muitas vezes surgem ideias que são óbvias, mas tu não tinha pensado naquilo para o teu trabalho. Então isso era bem legal lá no laboratório 24 da bioquímica, que a gente tinha muita troca. A gente tinha a bioinformática, que é uma ferramenta também maravilhosa, porque ela muitas vezes é de graça, né? Consegue fazer uma pesquisa extensa com muitos dados, só em bancos de dados e sem gastar dinheiro em bancada, que a gente sabe que muitas vezes também é escasso. Além disso, a gente tinha também a bioquímica básica, né? Porque daí também, como os meus colegas não trabalhavam com reprodução, eu recém estava entrando no mundo acadêmico da pesquisa, ninguém sabia de técnicas que fossem muito, né, específicas ou relevantes na parte da reprodução. A gente tinha bioquímica básica. A gente tinha os laboratórios parceiros, né, do resto do departamento, que a gente fazia muita troca. E a gente tinha células do cúmulo, que é esse material biológico super rico em informação que estava disponível para nós. E outra coisa que a gente tinha era muita cerveja. Eu sempre falo isso porque não é só piada, né? Mas é que esses momentos de descontração em grupo, eles são muito importantes, né? São os momentos que a gente faz essas maiores trocas, assim, porque o pesquisador, ele nunca desliga o computador lá às 6 da tarde e vai embora para casa sem pensar naquilo, né? Acho que a pesquisa da gente se enraiza na gente. Então, quando tem um problema para resolver, tu fica com aquilo martelando, e a gente muitas vezes levava isso para
para a mesa do bar, e nessas horas saíam ideias muito boas do que fazer, de como resolver aqueles perrengues da pesquisa. E aí eu também, como estava entrando na área, né, comecei a ir em congresso, né? Tudo que era congresso que tinha, que era mais ou menos perto para ir, que era mais ou menos barato de ir, eu ia. Então tinha em Gramado, eu ia, tinha em Floripa, não era tão longe, eu ia. Assim eu fui, né? Fui primeiro para ver o que as pessoas da minha área estavam fazendo, né? Já que o meu grupo não era bem dessa área, eu precisava saber o que os outros estavam fazendo. E isso é bem... A gente começou levando lá os trabalhos de bioinformática, que é isso que a gente conseguia fazer com pouco dinheiro e pouco ainda entendimento sobre o assunto. Depois eu fui indo mais longe, né? Cheguei a alguns congressos maiores, né? Em outros países. Às vezes um auxílio de um PPG, às vezes alguma taxa de bancada, alguma coisa. Muitas vezes dinheiro próprio também, né? Mas a gente faz esse tipo de esforço. E assim eu fui indo e fui entendendo que a gente tinha ferramentas mesmo dentro de casa, né? Dentro do nosso laboratório de bioquímica básica, que não estavam sendo usadas nessa área, né? Que não tinham trabalhos publicados nessa área e que eram relevantes para a gente estudar. Então, em 2016, eu me graduei como mestre, né? Terminei meu mestrado, defendi meu mestrado. Esse cara na minha direita é o Dr. Link, ele é dono da Clínica Procer, né? Que abriu as portas para a gente. Estava lá, né? Acompanhou toda a pesquisa, foi bem entusiasta assim dos nossos resultados, e isso também deu um super gás, né? Porque a gente tinha esse relacionamento com a clínica bem próximo, né? Então eram eles que norteavam o que era de fato relevante, o que não era de fato relevante para a gente estudar em termos do que a clínica precisava, né? Para os tratamentos das pacientes. E aí, depois do mestrado, eu continuei indo em mais congresso, né? Dessa vez fui um pouco mais longe. E, inclusive, apresentei trabalhos, né? Ali naquele pôster é um congresso europeu de reprodução assistida, que tem todos os anos, né? Consegui ir. Já achei no mesmo mês, tinha um outro congresso de reprodução animal, né? Perto, e eu fui. E isso foi muito, muito agregador também, porque apesar de eu trabalhar com reprodução humana, a reprodução animal ela não é tão diferente. Só que ela tem uma vantagem muito grande, que ela tem muito mais pesquisa envolvida, né? Até por questões éticas de poder trabalhar com os animais é muito mais fácil do que trabalhar com humanos. Então, o avanço científico na área da reprodução animal está anos-luz da frente. Então, eu fazia muito esse contraponto também de estudar o que eles estavam vendo, o que eles estavam descobrindo, tentar trazer isso para a reprodução humana. E aí eu apliquei para o doutorado sanduíche da CAPES, né, e consegui o fomento para ir. E foi incrível, né, isso é uma coisa que eu recomendo muito que vocês façam, né, às vezes a gente tem que sair um pouquinho da zona de conforto para fazer esse tipo de mudança, porque é uma mudança que envolve toda a nossa vida pessoal, né, mas vale muito a pena. A bolsa, na época que eu fiz, eles estavam dividindo uma bolsa de um ano em dois, então eu fiquei 6 meses. Eu não sei como é que está hoje, na verdade, os editais da CAPES, mas também tem outros órgãos que fomentam esse tipo de coisa. Acho que sempre vale a pena dar uma olhada, porque isso é muito agregador, gente. Vocês aprendem muito fora, né, trabalhando em outros laboratórios, e também dá para a gente perceber como a gente faz ciência de ponta, né? Ciência de altíssima qualidade. Acho que é o que também um pouco que o professor estava falando antes da gente começar, que né, esse tipo de desastre, essas coisas horríveis que a gente vem passando, como a pandemia, as enchentes, nos trazem resiliência, e da mesma forma eu acho que fazer ciência no Brasil, que normalmente implica a gente ter pouquíssima verba, nos traz muita resiliência e criatividade, né? Então, isso foi uma coisa que eu me choquei bastante lá, porque era na Bélgica, né, que eu tava, e, por exemplo, a Merck é alemã, né, e a Bélgica e a Alemanha são muito próximas, e se tu comprava um reagente, ele chegava no dia seguinte. Aqui, às vezes, leva 3 meses para chegar. E também, assim, não tinha qualquer tipo de 3 orçamentos, arranja dinheiro daqui e de lá. Não, tinha dinheiro para tudo, gente. Era só pedir. O que tu quisesse, tinha. E qualquer reagente que tu queria comprar para testar qualquer coisa, tu ia lá e comprava, né? Não tinha esse problema. Laboratórios maravilhosos, cada sala para uma coisa, técnicos para fazer tudo que tu quisesse, assim, manipular animal. Então a gente nem tocava nos animais, era só pedia lá o que tu queria, o técnico te entregava. E claro que isso é muito bom, né? Isso acelera muito a pesquisa,
mas isso também te tira a oportunidade de ser criativo, né, em algumas coisas. E questões também de trabalho em time, assim, porque, por exemplo, eu lembro que eu ia fazer uns ensaios bioquímicos, precisava de, às vezes, sei lá, 6 reagentes diferentes para fazer um tampão que eu ia usar uma vez, e aí tinha um reagente que eu ia precisar 3 microlitros, e era um pote de 10 ml que eu nunca mais ia usar. E daí eu procurei lá na lista, tinha uma lista de laboratórios, de tudo que tinha no departamento, e vi que tinha um laboratório que tinha o reagente que eu queria, né? Já tinha, não precisava comprar. E eu falei para minha orientadora lá que eles tinham, então que eu ia pedir um pouquinho, não ia comprar. E ela falou: como assim pedir um pouquinho? Não, não, se tu precisa, nós vamos comprar. Eu, tá, mas é que eu preciso muito pouco, depois não vamos mais usar. Não, não, nós vamos comprar. Então, assim, tá, que bom que tinha dinheiro para tudo, mas esse tipo de troca entre os laboratórios é muito boa, sabe? E às vezes te salva quando tu vai lá pegar um reagente emprestado, a pessoa já pode te dar uma dica de como ela fez a técnica, que é diferente do que está no handbook, funcionou melhor. Então, essas coisas a gente tem aqui, né? Isso é bem legal. Quando eu cheguei lá para trabalhar com o que vai um dia vir a ser o Steratest, né? Que vou chegar nessa ponta da história. Mas era uma linha de pesquisa específica, né? Que eu achei esse laboratório da Bélgica pelos artigos que eu lia, né? E os autores dos artigos, e esse eu tinha aplicado para Bélgica, para Austrália e para Amsterdã, né? E eu acabei sendo aceita na Bélgica. E era um autor que trabalhava com um artigo que tinha muito a ver com uma linha de pesquisa minha, né? E eu fui para lá para validar um modelo nosso. E quando eu cheguei lá, tinha todo um rolo com que eles iam criar uma empresa. E tinha um cara que estava fazendo doutorado lá há 20 anos, gente. Doutorado, não é pós-doc. É doutorado há 20 anos. Não tinha terminado ainda. E essas coisas a gente se ouve e acha que é só que o Brasil é bagunça, né? Não. Em outros lugares também acontece. E o cara não queria me dar os dados, ele não queria me mostrar, ele ficou sentado em cima dos dados, não queria que ninguém visse. E eu acabei tendo que mudar a minha linha de pesquisa para uma coisa totalmente diferente. E nisso eu falei para o meu orientador, né? E ele sabia que eu tinha muito já trabalho nessa linha da bioquímica celular das células do cúmulo. E ele estava muito interessado nisso, né? No metabolismo do cúmulo. E aí eu acabei mudando toda a linha e eu fui lá para aprender. E obviamente eu aprendi muito lá, muito mesmo. Mas uma das partes mais legais foi que eu cheguei lá e eu ensinei, né? E aí que a gente vê isso que eu falei para vocês, que a gente faz ciência de altíssima qualidade, né? Aquelas técnicas de bioquímica básica que a gente via como algo trivial, algo básico, não tinha na literatura da minha área. E eu ensinei essa galera a fazer muita coisa nessa parte. E claro, junto com a expertise delas, que tinham muita expertise na parte da reprodução, com a minha expertise na parte da bioquímica e com os recursos que o laboratório tinha, a gente fez milagre. Em assim, 3 meses, a gente publicou 4 papers diferentes sobre o metabolismo das células do cúmulo e foi muito legal. Então, acho que é uma experiência extremamente enriquecedora que eu acho que vale a pena vocês darem sangue e suor para ir, porque realmente muda a carreira da gente. Assim. E aí, quando eu estava lá, já estava na Europa, já estava perto dos melhores congressos de reprodução, melhores cursos, e eu não perdi tempo nisso, né? Pedi a autorização para a CAPES para sair do país e fui em tudo que era curso, congresso, simpósio da minha área também, aprendi um monte. Fica uma dica também, esses congressos menores, esses cursos menores, eles são muito melhores para trocas, né? Então, assim, os autores que eu lia nos papers, assim, maravilhosos, estavam dando uma aula e era um congresso, às vezes, com 40, 50 pessoas só, e aí eu conseguia falar com eles, né? Conseguia fazer muita troca, e isso também foi bem legal. Então, se vocês tiverem esse tipo de oportunidade, não percam tempo, sabe? Aproveitem que vocês estão nos lugares e vão nos eventos, porque isso aí também agrega bastante. E aí, em 2020, eu ainda estava bem pesquisadora, né? Assim, nas nossas linhas de pesquisa, voltei para o Brasil em 2019. Em 2020 surgiu esse edital, né? A vida do pesquisador é procurar edital para financiar nossas pesquisas. Mas esse edital em específico, ele era para transformar a pesquisa em empresa, em negócio. Né? Inclusive, o slogan do Centelha é o primeiro impulso para quem quer empreender. E a ideia dele é justamente essa, um programa que ainda existe, é te dar aporte financeiro para tu tentar tirar a tua ideia do papel. Né? Então, eu lembro que tem toda uma capacitação no edital, é bem legal,
E eles diziam assim, vocês não precisam, se vocês ganharem o recurso, vocês não precisam obrigatoriamente fazer o que vocês disseram que vão fazer, mas vocês têm que tentar. Né? Então era um edital que nos dava também essa tranquilidade de poder errar, né? Mas era assim, justamente aprender como que se transforma um negócio numa empresa, que eu não sabia nada, né? Nada. Não sabia como é que abria um CNPJ, muito menos como é que fazia gestão de empresa. Mas a gente foi selecionado para transformar uma das nossas linhas de pesquisa em uma empresa. Ganhamos R$66 mil para fazer isso. E foi realmente o que nos viabilizou essa saída, assim, porque nesse momento a nossa pesquisa ela tinha uma validade, né, ela tinha um resultado, mas ela era muito cara, né, ela ainda era inviável com o valor que ela tinha colocar aquilo no mercado, assim. E aí a pergunta que a gente sempre tem que... Tem uma resposta digitada aqui, será que eu consigo ver? Ah, bom, não tô vendo, mas daí qualquer coisa vocês me interrompam se precisarem perguntar alguma coisa. Uma coisa que a gente sempre tem que se perguntar quando a gente tem uma ideia que, com uma ideia nossa, a gente sempre vai achar ela muito boa, né? É por que o mercado vai querer aquilo, né? E eu digo isso hoje falando do mercado, mas eu como pesquisadora, que ainda sou, eu acho que a gente sempre deveria se fazer essa pergunta para qualquer pesquisa. Que é isso, né? Às vezes a gente sempre acha que aquilo é muito relevante, mas se é só relevante para nós, não é relevante o suficiente. Isso tem que mudar a vida de alguém, né? Tem que mudar a vida da sociedade de alguma maneira. Então, empreender é sempre voltar para essa pergunta, né? Porque às vezes a gente vai indo, vai achando que aquilo é o melhor, que aquilo é o melhor produto, é o melhor serviço, mas tu tem sempre que olhar para o mercado e ver se ele vai querer aquilo e por quê, né? Então, a gente também olhava para o lado da clínica, né? Na visão da clínica, porque trabalhando com reprodução assistida, nosso único canal para mudar a vida das pessoas, para chegar nas pacientes, é através da clínica. Então, a gente não podia, assim, pisar no calo da clínica, né? Então, até muitas pessoas nos perguntam assim, mas vocês melhoram as taxas de sucesso dos tratamentos, mas aí a clínica vai fazer menos ciclos, eles não vão gostar disso, né? Como se, enfim, todas as clínicas quisessem só lucrar. E a verdade é que não. Mesmo que a gente, enfim, as pessoas podem lucrar, né? Isso não é problema, mas mesmo que a gente pense desse jeito, a gente também tem que pensar o seguinte, que existe muita concorrência entre as clínicas. E o que ganha é o boca a boca. É a paciente que sai da clínica dizendo, eu engravidei de primeira naquela clínica, fulaninha foi na outra clínica e fez 5 ciclos. Que às vezes não tem nada a ver, às vezes é só porque realmente a pessoa não estava conseguindo engravidar, não é que a clínica seja ruim. Mas isso é o que mais atrai paciente, né? É a clínica dizer, a minha taxa é melhor. Então a gente usou esse ponto também, para falar com as clínicas, vocês precisam de ferramentas melhores, porque 25% de chance de sucesso é muito baixo, porque as pessoas estão sendo oneradas financeiramente e emocionalmente, e vocês precisam de taxas melhores para que as pessoas venham até vocês, né? Queiram conhecer a clínica de vocês. E aí a gente começa a olhar para os dados do mundo, né? Como é que a gente está hoje? A gente tem um mercado que em 2019 movimentou 19 bilhões de dólares e é esperado que esse valor quase dobre até 2027, né? Então, em menos de uma década, vai chegar a 37,7 bilhões de dólares movimentados, né? E o que mais? A gente tem um comportamento societário que está mudando, né? A gente tem os casais LGBTQIA+, que, para ter filhos biológicos, a reprodução assistida é a única alternativa. A gente tem as mulheres investindo na carreira primeiro, em outros sonhos, né? A gente tem pessoas buscando outras felicidades na vida antes de terem filhos, o que é totalmente válido, mas muitas vezes vai contra o relógio biológico, né? Que a gente sabe que a fertilidade cai bastante, principalmente das mulheres. Então, a gente tem também uma queda na fertilidade masculina que é global, né? Para vocês terem ideia, o critério do que é um espermograma normal foi baixado de uns anos para cá, porque a maioria das pessoas não estava atingindo o mínimo, né? O espermograma ele piorou muito de qualidade nos últimos anos. Então as pessoas estão menos férteis e isso é uma tendência que está correndo muito rápido, que a gente não está conseguindo alcançar. E aí o que sobra para a gente regular isso são os tratamentos de infertilidade. Então é urgente que eles melhorem as suas taxas, né? E aí, o que é a nossa proposta de valor da Ostera, né, ou do Ostera Test, que é aonde a minha pesquisa resultou?
Então, como eu falei para vocês, os óvulos, quando a mulher ovula, eles vêm encapsulados, né? Só que na clínica é um pouco diferente, porque a gente faz uma estimulação com hormônios para que essa paciente não produza um óvulo, 2 óvulos, para que ela produza muitos, né? Porque a gente quer ter chances melhores, né? Mais embriões para fertilizar e depois transferir para o útero. Então, a paciente faz essa estimulação e vários óvulos são coletados. Mas faltam ferramentas para a gente identificar quais desses óvulos têm um potencial melhor. Porque existe algo que a gente chama de funil da FIV, que assim, se tu tem 10 óvulos, isso não é igual a 10 embriões e muito menos igual a 10 bebês, né? Então, poucos desses óvulos vão gerar embriões e muito menos ainda vão gerar gravidez saudável até o fim. Então, se a gente se beneficia disso, de identificar qual desses óvulos tem maior potencial antes, eu consigo transferir para o útero de uma maneira mais assertiva, né? Por exemplo, se eu sei que o óvulo 1 e o 2 são iguais visualmente, mas eu sei que o 1 tem um potencial maior, eu vou primeiro transferir esse, porque senão a paciente vai transferência em transferência, exame negativo, até para uma próxima transferência, até que um dia ela engravide, isso é muito desgastante e custoso. E foi assim que nasceu a Ostera, que é a nossa startup. E aí, dentro da Ostera, a gente oferece o Ostera Test, que é justamente uma ferramenta que a gente desenvolveu, que não é invasiva, né? Ela é inovadora, porque ela foi feita por nós, né? Não tem em mais nenhum lugar do mundo. E ela é eficiente em justamente identificar, prever qual o potencial de cada óvulo de se tornar um embrião antes mesmo que ele seja fertilizado pelo espermatozoide. É como se eu tivesse uma bola de cristal e eu sei te dizer antes qual daqueles óvulos tem uma grande chance de virar um embrião. E aí eu consigo fazer um ranking, tá? Então aqui nesse desenho a gente tem, por exemplo, a paciente tinha 5 óvulos. Aquele ali, que está ali embaixo, tem 88% de chance de virar um embrião. Esse daqui tem só 1%. Esse aqui tem 2%. Então, qual que eu vou transferir primeiro? Esse aqui, né? Porque ele tem uma chance maior. Ou não só transferir primeiro, mas eu sei desse lote de óvulos coletados que a paciente tem 2 com chances altas, 1 com uma chance ok, e 2 com uma chance muito baixa. Então, eu tenho uma visão muito mais realista daquele lote de óvulos que ela está coletando. E qual é a ideia? Então, daqueles 4 ciclos que, em média, os casais fazem para uma gravidez, que vai te custar em torno de $64.000, né, falando dos Estados Unidos, com um teste que te identifique antes isso, a gente conseguiria reduzir isso para ter uma assertividade maior já no primeiro ciclo. Então, mesmo esse teste tendo um custo, porque obviamente ele vai ter, isso no saldo final fica mais barato para o paciente. E assim, a gente por muito tempo achou que o negócio ia ser isso, né? Essa questão financeira, vai diminuir o custo financeiro. A gente não é óbvio que todo mundo precisa ter esse dinheiro para fazer o tratamento, mas o que mais pega os pacientes é a questão emocional. Né? Então, assim, bom, mesmo que custasse mais do que um tratamento, só de eu ter um pouco mais de certeza, eu prefiro fazer, porque o desgaste de cada teste negativo de gravidez é muito grande. Então, em 2020, através do Centelha, a gente criou a Ostera, né? Saiu da pesquisa para virar uma startup, né? Claro que assim, isso foi janeiro de 2020. E aí, março de 2020, todo mundo sabe o que aconteceu, né? Simplesmente o mundo parou, a pandemia chegou, as clínicas todas fecharam, a URGS fechou, os laboratórios fecharam, e a gente ficou, né, a ver navios com aquele dinheiro em mãos sem poder fazer nada. Então, eu comecei a também me inscrever em tudo que era curso de empreendedorismo, de gestão, porque eu não sabia fazer gestão, né? Não sabia o que era empreendedorismo. A URGS eu fiz cadeira na URGS de empreendedorismo e inovação. Recomendo que, se vocês tiverem um mínimo interesse nisso, façam, porque é bem legal para colocar a cabeça assim no lugar, como a gente pensa para fazer um negócio. Eu fiz a maratona de empreendedorismo da URGS, 100% online, né? E foi muito legal também. Não precisa ter uma empresa, uma ideia certa, concreta para fazer. Eles te ensinam a fazer com qualquer empresa que tu quiser, qualquer ideia que tu tiver no futuro, tu já vai entender como que a gente faz uma modelagem de negócios, é bem legal. Participei também do programa de aceleração da URGS e a gente foi vencedor nesses 2 programas, tá? E aí a gente conseguiu eventualmente voltar para o laboratório e fazer a validação na bancada mesmo. Então, o Ostera Test, ele, até antes do Centelha, ele tinha sido feito no meu mestrado, né? A gente tinha feito alguns experimentos,
mas ainda eram muito poucos experimentos. Então, a gente tinha essa ideia, né, essa projeção de que o teste funcionava, só que o N ainda era muito baixo, né, o N que a gente tinha feito a validação. E com o dinheiro do Centelha, a gente conseguiu fazer essa validação. Então, o Centelha serviu para a gente realmente validar que aquilo lá funciona, né? A pesquisa está dizendo que o Osterateste consegue prever, e aí, de fato, a gente mostrou que ele conseguia prever sim, né? A gente fez essa validação em laboratório com insumos ainda, insumos internacionais, insumos muito caros, mas a gente conseguiu mostrar que ele funcionava. E aí, em 2021, a gente participou do programa Tec Futuro, que é um outro edital, né, da FAPERGS, que é um edital de desenvolvimento tecnológico. Então, a proposta que a gente levou foi, eu tenho essa pesquisa que é inovadora, que a gente já mostrou que funciona, mas ela é muito cara. Então, é impossível, o preço que teria que ser de cada um desses testes, é impossível colocar isso no mercado. Então, a nossa proposta no Tec Futuro foi justamente melhorar o custo disso. Então, a gente aplicou para usar só insumos nacionais, inclusive insumos feitos na URGS, né, pelas empresas júniores. Professora Fernanda Lopes, vocês talvez conheçam, porque ela é da farmácia, foi minha colega nesse edital, né, a gente trabalhou juntas com isso, e conseguimos aprimorar, adaptar todo o Osterateste para insumos nacionais, e aí ele continuava funcionando perfeitamente bem, porém muito mais barato dessa vez. Então a gente ganhou 100 mil para fazer esse estudo, e depois a gente continuou aplicando para edital, porque como eu disse, não é muito diferente de ser pesquisador, né? De ser pesquisador e empresário não é muito diferente. A gente continua aplicando sempre para edital para tentar financiar nossos próximos passos, e a gente aplicou para um edital do CNPq, que é um edital de formação de recursos humanos, chamada RAI, e aí a gente aplicou querendo fazer um estudo clínico. Então, vamos testar o Osterateste no hospital, né? Eu não sei se vocês sabem, não muita gente sabe, mas existe reprodução assistida pelo SUS no Brasil, né? E aqui em Porto Alegre a gente tem o Hospital Fêmea que faz, e aí a gente aplicou para fazer justamente um estudo clínico no Fêmea, mostrando que o Osterateste funciona. Então, a gente ganhou 200 mil para isso, e assim a gente vai crescendo na empresa sem precisar necessariamente de um investidor ou de que o mercado já acredite no que a gente está dizendo, né, e já compre. A gente consegue fazer isso por meio de editais de desenvolvimento, da própria pesquisa, de inovação. Estão surgindo cada vez mais, também vale a pena ficar de olho. Aí, em 2022, eu fui defender o meu doutorado, né, e a gente pensou numa banca que também fosse estratégica, né, primeiro porque a gente queria validar cientificamente, né, o que a gente estava fazendo, né, toda a pesquisa. Então, a gente chamou o professor José Cláudio, da Bioquímica, por exemplo, que é um gênio da bioquímica, ele saberia avaliar muito bem aquilo que a gente estava fazendo nessa área, mas a gente também queria pessoas de outras partes. Então, chamamos o professor Rafael Hesler, que hoje é diretor da FAPERGS, né? Então, a gente queria muito que ele avaliasse a parte da inovação, para ver se fazia sentido aquilo que a gente estava propondo e fazendo ali. A gente chamou a professora Marta, que é médica e trabalha com reprodução assistida, e a professora Andréa Naku também é médica, também trabalha com reprodução assistida. Então, essas duas pessoas vieram justamente para validar a parte da reprodução que a gente estava fazendo. E a doutora Andréa é a médica do Fêmea, né? Então, era muito importante para nós ter essa parte da saúde pública, porque claro que como empresários, como empresa, a gente quer lucrar, né? Não há dúvida disso, mas a gente também quer devolver um pouco para a sociedade disso. Então, sendo o tratamento de reprodução o custo que ele tem, é uma vontade muito grande minha conseguir colocar isso para os pacientes do SUS, né? Que são poucos ainda, a fila é grande, é pouca gente que é beneficiada pelo SUS, mas isso existe e a gente quer agregar nesse sentido também. Então, a doutora Andréa é do Fêmea e a doutora Marta é de uma clínica particular, né? Então também era importante essa visão dela no nosso trabalho. Aí, em 2022, eu me inscrevi no programa Mulheres Inovadoras da FAPERGS, que também é um programa de aceleração, tem uma série de palestras e mentorias bem legais, e também me inscrevi no programa Doutor Empreendedor, né? Então, é isso, sempre atrás de edital,
Agora, eu sou hoje doutora empreendedora pela FAPERGS, né, minha bolsa de pós-doc aí, que é um programa que a gente está usando, né, esse recurso para aprimorar ainda mais a técnica do Osterateste, porque a gente usa muitas técnicas de biologia molecular, ela ainda é bem complexa de fazer, e a gente está usando o doutor empreendedor para deixar ela mais simples, né? E também nesse ano a gente foi incubado na Fevale, a Fevale, né, a Universidade do Vale dos Sinos, que tem uma incubadora, né, uma incubadora empresarial bem legal. Também é legal essa conversa entre dois tipos de universidade, né, a universidade pública e a universidade privada, porque tem coisas que andam mais em uma, outras que andam mais em outra, e é uma troca de ideias bem legal, né. A gente continuou participando de tudo que era programa de startup que aparecia, né? A maioria deles são gratuitos, então é tranquilo de participar. E isso vai fazendo a gente ter trocas, né? Ter muita mentoria, já fiz muita mentoria, muita mentoria. E isso só agrega no nosso negócio, né? E foi em 2022 que a gente começou a fazer nossas primeiras vendas e teve nosso primeiro cliente. E aí, em 2022, teve a primeira edição do Salt Summit, em Porto Alegre. E eu fiz a mesma coisa que eu faço nos congressos, ou que eu fazia lá quando eu ainda sabia muito pouco da reprodução, que é ir mesmo sem saber muito o que a gente vai encontrar. Então, esse é o professor Fábio, a gente foi muito perdidos, assim, sem saber o que a gente estava indo fazer, mas o importante é saber o que os outros estão fazendo. E aí a gente vai se achando, né? Vai achando o nosso lugar, vai entendendo como é que se faz as coisas. Então, em 2022, a gente estava lá como ouvintes. E aí, em 2023, a gente começou a participar de um programa de uma outra incubadora da URGS, que chama SEI, né, que é a incubadora da informática. E é uma incubadora bem legal, assim, porque eles estão bem avançados, né, nessa parte de empreendedorismo e inovação. Tem empresas ali que trabalham para a Petrobras, então são empresas maiores, assim, eles trazem insights bem legais, trocas bem legais com a gente. E começamos a desenvolver a técnica do multiplex, né, que é uma técnica de biologia molecular um pouco mais avançada no Osterateste. Isso tudo com muita ajuda, né, gente? Até aqui, professores, principalmente da URGS, sempre nos cedendo espaço, né, nos cedendo tempo, conhecimento, espaço físico mesmo, equipamentos. E foi isso que nos permitiu chegar até aqui, né? Porque sem isso a gente não teria chegado a lugar nenhum. É muito complicado abrir uma empresa do zero, principalmente de biotecnologia, que qualquer equipamento, a gente está falando em milhões, né? Então, impossível, né? Se eu precisasse ter tudo meu para começar a fazer alguma coisa, eu nunca ia conseguir. Então, essa troca é algo que a academia proporciona, que é muito importante, né? Isso faz a gente ir além. E em 2023, a gente conseguiu aumentar a nossa equipe. Então, por meio dos editais, a gente hoje tem 2 bolsistas full-time na Ostera, fazendo todo o nosso P&D, e isso também permite que a gente avance, né? E a gente hoje está prospectando novos produtos e mercados. Porque, justamente, o modelo de negócio tem que estar em constante evolução. Isso a gente vai observando o cliente e o mercado, e a gente vai entendendo o que é necessário, né? O que as pessoas querem, o que o mercado quer, não o que a Lúcia acha legal, né? O que a Lúcia acha relevante de estudar, mas o que vai realmente impactar na vida das pessoas, qual é a percepção delas sobre aquilo que tu está oferecendo, que muitas vezes não é a mesma percepção que tu tem, né? Por isso que, se vocês forem para esse caminho do empreendedorismo, da inovação, vocês vão ouvir uma frase mais do que clichê, trocentas vezes, mas ela é verdade. Que a gente tem que se apaixonar pelo problema que os nossos potenciais clientes têm, e não pela nossa solução. Porque o problema que é importante, né? Vocês resolverem a dor daquele cliente. E isso é verdade, é clichê, mas é verdade. E aí a gente foi observando e percebeu o quê? Que a gente tinha aquela ideia, né? Que o Osterateste, ele vai ajudar muito, porque tu vai identificar qual embrião tu vai transferir primeiro, e assim tu vai diminuir os ciclos, né? Até uma gravidez. Mas as pessoas estão mudando, né? E justamente em 2020, nos Estados Unidos, nasceram quase 3 milhões de bebês, e a maioria das mães, já é a maioria, tinham mais do que 30 anos. Né? Isso, se vocês forem pensar na geração da avó de vocês, é completamente surreal, né? Porque pelo menos a minha avó, com 30 anos, ela já tinha vários filhos, né? Então, era outra realidade. E a gente foi mudando, né? A sociedade foi mudando. E isso também significa que o congelamento de óvulos, que hoje é a única ferramenta que a gente tem para preservar a fertilidade feminina, ele está em alta.
E ele cada vez mais vai estar em alta, porque ela é a única ferramenta que as mulheres têm para parar esse tempo do relógio biológico. E o Osterateste é o único teste hoje que prevê a qualidade ovocitária antes da fertilização. Ou seja, quando uma paciente vai congelar os óvulos, ela não faz a fertilização, ela não vai gerar embriões, ela não sabe quantos embriões bons ela tem, quantos ócitos bons ela tem. Se a gente tivesse um jeito de identificar daquele lote de óvulos que a paciente congelou, quantos são bons e quantos são ruins, a gente consegue dizer para ela se vale a pena ela fazer mais um ciclo ou não, né? Porque, por exemplo, ela está indo congelar com 30 anos, para usar quando ela tiver 40. Se ela está congelando é porque ela não quer pensar nisso agora. E aí, imagina, ela congela 10 óvulos. Só que ela não sabe a qualidade deles. Com 30 anos. Daí, com 40, ela vai descongelar para usar. E só 2 desses óvulos eram realmente bons. E aí ela já perdeu tempo. Não tem como voltar atrás. A qualidade dos óvulos dela já é bem pior. E talvez ela tenha jogado o sonho no lixo, sem saber. Então, se a gente sabe disso na hora que ela está congelando, ela pode tomar uma decisão. Desses 10 óvulos que eu achei que eu tinha, eu só tenho 2 realmente bons. Eu vou fazer mais um ciclo agora, que eu sou jovem, né, que os meus óvulos têm uma qualidade melhor, e vou ficar tranquila. Ou não, ou daqueles 10, ela descobre que 8 eram muito bons. Então, ela fica em paz com a decisão dela, e é isso. E aí o Osterateste entrou nesse lugar. Então, a gente foi, assim, remodelando o nosso modelo de negócios, né? Hoje a gente trabalha no B2B2C, que é Business to Business to Client, né? O que significa que nós, que somos um business, vendemos o Osterateste para uma clínica, que é um outro business, e essa clínica vende para as pacientes, que é o customer, né? E aí a gente levou, né, para o South Summit, para a competição de startups, a nossa ideia, e nós mostramos principalmente esse nosso ponto aqui, ó. O Osterateste, ele é uma tecnologia que é patenteada, né? O software do Osterateste, mais em específico, porque a gente faz toda uma análise de biologia molecular, aí a gente pega esse monte de números que vão estar ali, que não querem dizer nada, e botamos no nosso software. E o nosso software, através da inteligência artificial, organiza esses números e consegue prever, dentre cada um daqueles óvulos, qual o potencial deles virarem um embrião de alta qualidade. Então, qual é o nosso modelo de negócio? Nosso modelo de negócio é o seguinte: a gente vai ter clínicas em todo mundo, né? E aí, essas clínicas, elas podem mandar o material, que são as células do cúmulos, para um laboratório de biologia molecular que foi adequado para nós, né? Que a gente treinou, adequado para receber nosso material. Eles vão fazer essa análise de biologia molecular, sem saber o que eles estão analisando exatamente. Vão mandar para a gente os dados. Nós, na Ostera, vamos rodar esse dado no software e aí a gente emite o laudo para a clínica. Por quê? Porque assim a gente preserva o nosso segredo. Desculpa. Porque só a gente tem acesso ao nosso software. Mas eu não preciso construir um laboratório de biologia molecular em todos os lugares do mundo. Então eu consigo fazer uma expansão rápida com baixo investimento. E isso fez com que o pessoal do South Summit, né, a banca, entendesse o nosso modelo de negócio e nos colocasse como a startup mais escalável da competição de 2024. Então, se lá em 2022 a gente estava no South Summit sem saber muito o que a gente estava fazendo lá, esse ano a gente foi e ganhou, né? E isso foi muito legal, porque é muito, sim, um trabalho de formiguinha que a gente faz dentro da Ostera, dentro da universidade, que muitas vezes o mundo não está vendo o que a gente está fazendo, né? E aí, quando a gente tem um palco desses para mostrar a nossa ideia e a gente vê que as pessoas entenderam a ideia, porque além de tudo ainda te selecionaram como um vencedor, é muito satisfatório, é muito legal. Então, aqui a gente está lá, eu estava lá recebendo o prêmio, né? Primeiro a gente ganhou na categoria de Health, né? Das startups da área da saúde. E aí, dentre 10 finalistas em várias categorias, 5 foram premiadas e a nossa foi selecionada como a mais escalável. E hoje o nosso time é esse, né, na Ostera. Sou eu, o Marco, o Fábio e o Link, que somos os fundadores, né? Então, sou eu, meu colega Marco, que é o bioinformata, que foi quem desenvolveu o software. Nós éramos colegas de laboratório, o Fábio era o nosso orientador, e o Link é o médico dono da Pracer, né? Então, a gente formou a Ostera lá no início, quando a gente nem sabia muito o que estava fazendo ainda como empresa.
E hoje a gente tem a Paty e a Ingrid como bolsistas, né, trabalhando com a gente, como bem na área da pesquisa e desenvolvimento e da rotina da clínica. E a gente tem também o time da PSS, que é um escritório de advocacia que faz todo o nosso jurídico, e o Estúdio Augusta, que faz a nossa comunicação e marketing e fez a nossa identidade visual. Então, pessoal, hoje a gente está justamente fazendo aquele estudo clínico, né, que eu falei para vocês, e depois do South Summit a gente ganhou bastante visibilidade, né, então hoje a gente está trabalhando em parceria com algumas clínicas de São Paulo também, para fazer novos estudos, que nos procuraram, que acreditaram na gente, e estamos começando esse processo de internacionalização, né, de expansão da nossa ideia, do nosso serviço. Então, eu também queria dizer para vocês que pode parecer assim mais fácil, né, falando assim, cheguei até aqui, mas a gente continua na luta, como qualquer pesquisador, né, a gente continua submetendo edital, sempre tendo que ver o que estão publicando de novo, né, a gente sempre tem que se adequar, então não é muito diferente de fazer pesquisa, eu sinceramente não acho, eu acho que é só fazer pesquisa e comunicar mais, né, para o mercado, para o mundo externo que a gente está fazendo, mas inclusive P&D é um braço da Austera que os sócios não abrem mão, então a gente tem, inclusive no nosso contrato social está escrito que sempre 30% do lucro da Austera vai ser reinvestido em pesquisa, né, porque a gente é pesquisador de formação, né, de coração também. E é isso, eu queria mostrar esse novo caminho para vocês, né? Talvez seja novo, talvez não, mas também não quer dizer que é o único caminho, essa foi só a minha experiência, mas dizer assim para vocês aproveitarem muitas trocas que a universidade tem, oferece, vão atrás, façam cadeiras de outros cursos, né? Façam cadeiras eletivas. Isso aqui atrás é a minha cachorra que está sonhando, tá? Ela faz esse barulho, ela está aqui atrás de mim. Se vocês tiverem ouvido algum barulho estranho. Mas é isso, pessoal. Se aproveitem muito das trocas e acreditem que a pesquisa de vocês tem valor para o mercado, assim, porque isso para mim é das coisas mais legais. Quando vem uma paciente ou uma tentante, né, que como a gente chama as mulheres que estão tentando engravidar, e ficam sabendo da Austera e querem saber e acham muito legal, mesmo que ainda experimental, mesmo que ainda sem milhões de dados para comprovar o que a gente está dizendo, elas acreditam e dão maior força, e daí que a gente vê que a gente pode, com o nosso know-how, né, com a nossa formação, né, de pesquisador, a gente consegue sim mudar a vida das pessoas, né? E muitas vezes o caminho para fazer isso é o empreendedorismo, tá? Então, aqui também tem os QR Codes para os contatos da Austera, para o site, para o Instagram, e eu estou à disposição de vocês para qualquer dúvida. Vou fechar a tela aqui para poder enxergar vocês. Bom, obrigado então, Lúcia, por divulgar a tua experiência, né, com a gente. É tão legal ouvir, assim, quando a gente consegue verificar assim, essa interface, né, entre academia e mercado. Isso é tão legal. Eu vou deixar aberto aqui, né, o chat, o microfone, caso alguém queira, né, a gente sempre deixa um espaço para perguntas, para curiosidades, né, alguma dúvida, né, para que as pessoas possam também interagir um pouquinho, né. Temos uma pergunta no chat ali. Não sei se tu consegues ver, Deixa eu a ver se eu consigo. Lady. What is the success rate of pregnant women? Respondo em português ou em inglês? Olha, pode Lei. responder em inglês. Ok. What do you mean? Em português? Ok. Ah, português. Quer dizer em que sentido? No tratamento de fertilização ou em geral? Bom, assim, se for de maneira geral... In geral, Em yes. geral, tá, ok. Em geral, cada ciclo, nos nossos anos mais férteis, então entre ali 20 e 30, 20% por aquele momento do mês, né, que a gente está ovulando, enfim. Então, assim, também é um debate que a gente tem muito na Austera de trazer educação, né, principalmente educação sexual, no sentido de que as pessoas não sabem como a fertilidade funciona, né? Acredito que
que muitas mulheres aqui, assim como eu, cresceram ouvindo que não, que a gente tem que se cuidar muito porque se piscar engravidou. E sim, a gente tem que se cuidar quando a gente não quer uma gravidez, né? Mas também nos falta trazerem essa informação de que engravidar não é tão fácil, gente. E a fertilidade humana, ela é subótima. A gente não é como os coelhos, por exemplo, ou enfim, outros animais. A gente está mais perto dos cavalos e das vacas, que tem essa taxa de gravidez mais baixa, né? Então não é como um rato, um coelho, um cachorro, que sempre, né, em qualquer ciclo que tiver uma relação, vão engravidar. E aí, esse é um grande problema, porque se a gente tem 20% por mês de chance, imagina quando a gente vai envelhecendo. Quando uma mulher chega aos 40 anos, 42 anos, ela tem 1% de chance de engravidar por mês. Ok. Mais alguma pergunta, pessoal? Eu, assim, na verdade, só tenho uma curiosidade, assim, talvez até tenha ficado implícito na tua fala, assim, mas qual foi o teu maior desafio, assim, se teve algum desafio de ordem pessoal, assim, que, por exemplo, alguma coisa que não foi muito facilitada para vocês, assim, isso com certeza deve acontecer, né? Se teve algum ponto do processo todo de elaboração da tua startup, se teve alguma coisa nesse sentido, assim. Olha, foi um pouco desafiadora a parte da patente, né? A gente tem um órgão na URGS que é a CDTEC, né? Que faz. Inclusive, procurem a CDTEC, se vocês tiverem uma ideia minimamente possível de um dia virar algo, procurem a CDTEC. Claro que já faz alguns anos que a gente começou, mas eu acho que isso também vem sendo amadurecido na universidade, que é esse entendimento da própria CDTEC de como a pesquisa funciona, né? Então, por exemplo, quando a gente começou a fazer pesquisa, porque eu não sabia que isso um dia ia gerar um produto, né, um serviço, a gente tinha uma carta da clínica dizendo que eles iam ser parceiros naquela pesquisa, até para passar pelo comitê de ética precisava daquilo. Depois, quando virou um produto, né, um potencial produto, e a gente quis patentear, a CDTEC não entendeu aquela carta como um acordo prévio. E foi uma batalha muito grande a gente colocar a clínica, que é co-desenvolvedora, né, desse produto, na nossa patente, né? Porque, inclusive, a URGS, ela paga o custo da patente que foi desenvolvida dentro da universidade. Então, isso foi uma dificuldade, assim, porque eu não acho que exista nem pesquisa, nem inovação sem colaboração, né? Então, foi um desafio não poder botar o nosso colaborador, que estava lá desde o início, que fez com a gente, ali. Então, acho que faltava um pouco, acho que já melhorou, mas faltava um pouco dessa comunicação da CDTEC, de repente orientar melhor, né, os pesquisadores antes, assim, não, faz um termo dizendo mais explícito tudo que pode acontecer, porque daí vocês vão estar seguros no futuro, enfim. E o outro desafio grande é entrar no mercado. Isso realmente é difícil, assim, acho que isso agora, sim, mudou muito a chave para nós esse ano por causa do South Summit, porque não tem erro, assim, né? É incrível, porque tu tem lá dados científicos, né? Tu tem prêmio CAPES validando a pesquisa, mas quando sai na 0 hora é que as pessoas acreditam, assim. Então, isso é realmente um desafio, assim. Mas não dá para desistir. Eu acho que também, eu espero que eu sirva de inspiração e não de balde de água fria, no sentido de que até hoje a minha renda, minha Lúcia, né, é bolsa de pós-doc, né? Porque eu acho que se tivessem dito para a Lúcia lá de 2020, em 2024 tu ainda não vai estar ganhando um alto prolabore da empresa, talvez eu tivesse desistido, né? Mas eu quero que isso seja motivador no sentido de que o caminho é lento, né? Não existe milagre, assim, não existe. Nós somos bons pesquisadores, mas ninguém aqui é de outro planeta, né? Ninguém aqui é mais genial do que os outros. Então, se ninguém fez ainda, é porque o caminho não é tão fácil, né? Então, não dá para desistir, assim. Então, a entrada no mercado ela é difícil realmente, assim. Imagino, é aquela palavra, resiliência, né? É o Exatamente. que faz toda a diferença na nossa vida. Exatamente. A Leide levantou a mão. Hola, Lucia. I have a curiosity about your business. What was the result from your first client?
What was the result? It was good. We had, I thought, I think I forgot to say that, but when Osteratest first started, we had 72% chance of, we have 72% accuracy. So that means that from 100 embryos that we analyzed, we could say properly if it was going to be a good embryo or a bad embryo in 72% of cases. But when we did the second round of validation with more samples and retraining the algorithm, it now has 84% accuracy. So it means that our software, it can learn because we use artificial intelligence. So the first clients they were in that sense that they had oocytes for IVF, and then we just told them if that was going to be an embryo or not, and our accuracy was 84%. It was in the mean range that we were expecting. But the other clients that came after that, they were mainly the egg freezing clients. So we have the result, we give them the result, but we don't know if this in the future is going to be an embryo or not. It's just a probability. So that's a feedback that I don't have, unfortunately, but this is going to be followed by in the clinical study that we are going to do. And this clinical study, we're just going to do IVF patients. And this time, instead of waiting and seeing if that embryo is in fact going to be a good embryo, we are going to finalize it before, and the doctor will transfer the embryo that we are saying it's good or it's the better one, it's the best one. And then we are going to see if those patients get pregnant or not. So this is the clinical study to see if Osteratest can go beyond. So instead of just saying if it's a good embryo or not, we're going to see if we are able to say if that oocyte is going to generate a pregnancy. Thank you. Congratulations. Thank you. O estudo clínico, ele está na fase já de começar a coletar as pacientes, né? Então, a gente teve uma parte burocrática bem grande. E eu acho que até o meio do ano que vem, ou o fim do ano que vem, a gente finalize ele, né? E são 300 pacientes que vão ser incluídos nesse estudo. Até agora, a gente avaliou 303 amostras, né, para chegar nesse valor de 84% de acurácia. Mas no estudo clínico vão ser 300 pacientes. Teve critérios para exclusão. O SUS ele já tem um critério rígido, né? Infelizmente, fazer fertilização pelo SUS não é para todo mundo, né? Então, assim, é um pouco na linha de como tem pouco recurso público para isso, o SUS acaba captando as pacientes que têm mais chance de funcionar, né? Basicamente isso. Então, o que o SUS faz? As pacientes elas têm que entrar na fila do SUS até os 35 anos. Né? São as pacientes com um pouco mais de chance. E cada paciente tem direito a 3 ciclos. Então, esse critério da idade a gente não precisou botar como exclusão no estudo, porque ele já é feito, né, na clínica, mas a gente excluiu, por exemplo, o fator masculino severo, porque a gente sabe que quando o homem tem um fator masculino muito severo, os embriões são de mais baixa qualidade. Então, a gente não queria esse fator confundidor para o teste, porque daqui a pouco, como o teste ele é baseado só no óvulo, eu podia dizer, não, esse óvulo tem uma grande chance, e daí ele não ia virar um embrião por causa do fator masculino. Né? E algumas outras doenças muito graves, assim, a gente usou como exclusão. A Graciela está digitando. De qualquer maneira, pessoal, de repente, a gente até pode disponibilizar o e-mail da Lúcia. Com certeza. Né? Com Pode certeza. ser.
né, o pessoal talvez não tenha tempo agora, ou está um pouco inibido, e pode também, né, entrar em contato. Eu vou botar aqui meus e-mails, os dois, tá? O da Austera e o meu. Obrigada, gente. Que bom que gostaram. Fico feliz. Ok. Lúcia, não queremos mais tomar o seu tempo, tá? Imagina. Eu acho que já foi, assim, muito legal, assim, eu novamente já agradeço, assim, em nome do PPGCF, porque eles aceitaram o convite, né, para palestrar para a gente. Com certeza, assim, uma temática que todos os alunos gostam, né, de saber, de entender e de ouvir, né, porque é algo, assim, que a gente está pensando cada vez mais, né, não só na academia, como tu disseste, né, mas também fora, o que a gente pode fazer, né, e com certeza o mercado é uma fabulosa maneira da gente colocar em prática tudo que a gente aprendeu dentro de todo o processo de pós-graduação, né, doutorado, mestrado. Não, eu que Ok? agradeço o convite, professor. Sempre bom esse espaço. E eu fico à disposição, gente, de verdade. Se quiserem, se eu puder ajudar mais em alguma coisa, ou quiserem um dia conhecer lá onde a gente está no Campus do Vale, na Austera, fiquem à vontade para entrar em contato. Ok, então, Lúcia, muito obrigado, então, novamente, e até a próxima, né? Talvez daqui a um tempo chamamos de novo para os novos alunos também puderem participar um pouco e entenderem, né? Com certeza, estou à disposição. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, obrigado, gente. Pessoal, boa noite. Então, até o próximo seminário da semana que vem.